O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Muito boa noite. Eu peço inicialmente desculpas a quem nos está assistindo pelos problemas técnicos que nós tivemos nesse início de transmissão. A tecnologia tem desses desafios, né? Então, aqui estamos com o nosso amigo e irmão Jorge Mendes, que está trazendo para nós hoje o tema reencarnação, um tema bastante complexo e, com certeza, irá trazer alguns esclarecimentos para nós, estudiosos da doutrina dos espíritos. E, como já nós estamos com alguns minutinhos de atraso, vamos fazer a nossa prece de abertura para, então, dar a palavra ao nosso irmão Jorge. Elevando, então, o nosso coração em direção ao mais alto, primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, talvez alguns à distância, para captarmos um pouco mais dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, consoladora e esclarecedora dos espíritos para o nosso progresso espiritual e moral. Pedimos que os amigos espirituais intuam o nosso irmão Jorge Mendes, que fará uso da palavra nesta noite, em nome da doutrina espírita. E agradecemos também aos amigos espirituais pelo trabalho constante de auxílio a todos nós nesta jornada de evolução contínua, pedindo, assim, permissão para abrirmos os trabalhos da noite. Muito bem, então, Jorge. Com você, então, a palavra, meu amigo. Muito obrigado, hein? Primeiramente, boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. É com muito carinho, com muita alegria que estamos aqui hoje para a gente falar de um tema tão importante para nós espíritas. Vou colocar a apresentação dos slides aqui. Antes de começar, eu queria me desculpar, porque eu estava na escala no mês passado e meu filho se adoentou e eu precisei desmarcar assim, em cima da hora. Então, desculpem a todos e vamos lá. A apresentação. Aí. Então, meus irmãos, a reencarnação é um princípio basilar da doutrina espírita. O que seria isso, né? Um princípio basilar
é uma base, é um ponto fundamental de uma crença religiosa. E nós temos a reencarnação, nós temos a pluralidade dos mundos, ou seja, a diversidade de outros mundos, nós temos a comunicabilidade com os espíritos, né? O entendimento de que o ser pensante que existe em nós permanece pensando após o cessar da força física, da vida física, ou seja, da carne. Então, estes são, né, 3 princípios basilares da doutrina espírita, e hoje falaremos um pouco sobre a reencarnação. Abordaremos aqui pontos históricos, outros povos, outras crenças ao longo da história que cultuavam a reencarnação, que já tinham a ideia, o entendimento e a compreensão desse termo, e nós vamos ver que são muitos esses povos, não são poucos. Então, né, novamente, reafirmando a importância do tema, para todos nós que somos espíritas, que atuamos no movimento espírita, devemos conhecer, devemos entender bem esses princípios basilares, entender e aceitar, né? Então, avançando ao longo do nosso estudo, vamos buscar de uma forma bem didática o que seria a reencarnação. De uma forma bem simples, segundo o dicionário da Federação Espírita Brasileira, ela tem lá dúvidas frequentes, e uma das dúvidas é justamente o que é a reencarnação. Segundo a FEB, a reencarnação trata-se de um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual o homem vive muitas existências corporais sucessivas. Resulta deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é a evolução. Então, como nós podemos ver, a reencarnação é o mecanismo regulador da evolução do espírito. Nós evoluímos porque reencarnamos. Necessitamos, né, e vamos compreender até no desenvolvimento deste trabalho, alguns atributos do Criador, do nosso Deus, do Pai, né? A ideia que Jesus Cristo nos trouxe de Deus é um Pai soberanamente bom e justo. Então, estes são alguns atributos do Criador que nos concede justamente o tempo. O tempo, meus irmãos. Hoje estamos encarnados, então estamos de posse de um tempo que esse Criador nos proporcionou para que a gente possa evoluir. Todos nós estamos submetidos às leis do progresso. Todos nós evoluiremos ao ponto de um espírito puro, por exemplo. Se pegarmos o livro dos espíritos, veremos lá, a partir da questão 100, a escala espírita. E o espírito puro está lá, é um espírito que não necessita mais reencarnar, porque ele já evoluiu, ele já progrediu. Então, reencarnaremos tantas vezes quanto for necessário para que a gente possa evoluir. Uns, né, evoluirão, progredirão mais rápido, porque estes aplicam mais a sua vontade. Eles aplicam a sua vontade em detrimento do seu progresso. Eles tiveram a oportunidade do estudo, eles compreenderam que necessitam adquirir novas bases para entrar no reino de Deus, que eles necessitam desenvolver o amor, que eles necessitam desenvolver benevolência, indulgência, perdão, ser mais caridosos, para que eles tenham condições de evoluir. Então, eles aplicam a sua vontade para se melhorar, né? Eles colocam em prática aquele aprendizado. Outros já demoram um pouco mais, porque aplicam menos vontade, porque se dedicam menos
a essa evolução, né, essa caminhada. Então, nós precisamos, né, render graças a esse Criador por nos permitir consertar uma estrada que nós mesmos bagunçamos ao longo dessas vidas, das encarnações. Seguindo o desenvolvimento de nosso trabalho, vamos ver a origem da palavra. A palavra reencarnação, ela deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. A palavra reencarnação não foi criada por Allan Kardec, tal como ocorreu com os vocábulos perispírito, espírita e espiritismo. A palavra reencarnação já existia quando Kardec deu início à tarefa de codificação dos ensinamentos espíritas. Nós sabemos que Kardec, né, Hippolyte, Léon, Denisard e Vaillant, criava nomes para todos os fenômenos que ele ia encontrando. E ele buscava sempre o nome mais científico possível, para dar sempre uma conotação séria para o espiritismo. E assim foi como perispírito, espírita, espiritismo, todas palavras criadas por Kardec, né? Espiritismo, conjunto de obras básicas, né, de ideias que os espíritos trouxeram para ele naquele momento. E espírita é todo aquele que estuda essas obras básicas. Então, são palavras que Kardec criou, mas a reencarnação não. Segundo Latidic, dicionário latino, foi entre os séculos XVI e XVIII que surgiu no latim tardio o termo erudito e acadêmico reencarnatio, reencarnationes, que em seguida passou para as línguas românicas e para o inglês, em francês é reencarnation. Acredito que seja essa a pronúncia, não tenho apto de falar francês, não falo francês, mas essa palavra, essa ideia, ela já existia. Fomos buscar, né, mais a fundo. Temos aí um livro muito interessante de Gabriel Delany, chamado A Reencarnação. E Gabriel Delany traz para a gente algo muito interessante. É bom lembrar que, conforme diz Gabriel Delany em seu livro A Reencarnação, essa palavra é também chamada de palingenesia, termo formado por duas palavras gregas, palin, que significa de novo, e gênese, nascimento. E desde os albores da civilização fora formulada na Índia. Então, olha o que Gabriel Delany traz para nós, né? Que já existia uma palavra para referir-se ao nascer de novo. E que os indianos, uma das civilizações de que se tem datada, mais antiga. Aí, um povo aí que a gente tem, né, datado de 3.300 anos antes de Cristo. Então, eles já tinham esse conhecimento. Eles pegaram e deram um nome ao nascer de novo. Para quem não sabe, Gabriel Delany foi um grande defensor do espiritismo. A sua mãe era uma médium que trabalhava no tempo de Kardec. Existem alguns artigos da Revista Espírita, cuja qual ela era médium que transmitia as ideias dos espíritos a Kardec. Ou seja, eles contribuíram, né, muito com o movimento espírita, com o ideal espírita. Temos aqui um trecho da resposta da questão 171, que nos auxilia muito no entendimento e na aceitação da reencarnação. A questão 171, ela é: em que se funda o dogma da reencarnação? Questão do Livro dos Espíritos. Mas apenas um trecho está aqui. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, né, os espíritos nos trazem que todos nós
tendemos para a perfeição. Todos nós fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. E flutuaremos nos diferentes reinos da natureza, nos diferentes gêneros, nas diferentes classes sociais, até que atinjamos a perfeição. Então a gente veio de um princípio espiritual. Se a gente buscar também no Livro dos Espíritos, logo nas questões iniciais, a Trindade universal, que é Deus, a causa primeira de todas as coisas, princípio material, que dá origem ao que é matéria, e o princípio espiritual, que dá origem ao espírito. Então, caminhamos, por um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, até que a gente conseguiu adquirir livre-arbítrio, pensamento contínuo, e continuaremos progredindo até atingir a perfeição. Temos aí, que o Livro dos Espíritos também nos traz, um outro objetivo da reencarnação, que é o de ser um co-criador da obra de Deus, que é cooperar com a obra do Pai. Assumir as nossas responsabilidades, que é justamente o que fala o segundo parágrafo aqui, Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Porque muitas das vezes, todas as vezes, encarnamos e temos o nosso cronograma reencarnatório. A gente vem com certas coisas para fazer, para cumprir, e a gente vem bem intencionado. Mas quando a gente chega aqui, a matéria seduz. A matéria é forte. E aí a gente deserta de todas aquelas tarefas. Viramos um desertor. E não damos seguimento ao nosso progresso. E o Criador permite que a gente continue esse progresso, essa evolução. E à medida que a gente assume essas responsabilidades, vamos ganhando condições de ter tarefas maiores, de ter oportunidades de caráter mais social. Hoje as nossas oportunidades são sempre de caráter individual, de vencer a nós mesmos, de deixar de ser um velho homem que a gente já é há tanto tempo para ser um novo homem. E os espíritos continuam, Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas? De todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa? Então aqui os espíritos vêm trazendo para nós que não obraria Deus com justiça, nem de acordo com a sua bondade, se ele condenasse para sempre, um companheiro, um irmão que se comprometeu com determinados afazeres e quando chegou na matéria, na sua vida física, abdicou de tudo isso, desertou. Deus não condenaria esse companheiro a viver uma eternidade de dor e sofrimento, de tristezas e angústias. Isso vai contra a justiça de Deus. Então, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. Então, se temos a ideia que Cristo nos trouxe de Deus como um pai, e o pai ele sempre oferta ao filho as melhores oportunidades, ele oferta o que há de melhor. Então, assim também é Deus, soberanamente bom e justo, nos ofertando oportunidades de crescimento, de evolução, Seria completamente contra os atributos do Criador entender que Deus cria almas de qualquer maneira, de qualquer jeito, umas mais felizes, outras mais tristes,
e condena essas almas a ter, né, essa existência de dor e de sofrimento. Pelo contrário, Deus é justiça e Ele é bondade e Ele permite com que nós mesmos consertemos a estrada que nós bagunçamos. Vamos fazer um giro pela história da reencarnação. Veremos aqui alguns povos, muitos deles que tinham esse entendimento, muito mais do que a gente pode pensar. Começamos pela Índia, né? Um dos povos mais antigos do mundo. Quem vive na Índia é o indiano. A religião predominante da Índia é o hinduísmo. Cerca de 80% do povo indiano é adepto do hinduísmo. É, assim, um número muito alto. Isso segundo o censo realizado na Índia em 2001. Essa é a informação, né, que hoje nós temos. É claro, deve ter censos muito mais atuais do que esse. E os indianos, os hindus, não os indianos, os hindus, religião predominante da Índia, eles estudam os Vedas, que são 4 livros sagrados, e também eles têm um outro livro que é conhecido como o maior poema do mundo, chamado Mahabharata, que, né, traduzindo, significa a Grande Índia. E dentro do Mahabharata existe uma parte, um trecho chamado Bhagavad Gita, que é a sublime canção, e nela fala da imortalidade do ser. E narra-se a conversa, o diálogo de um dos heróis da Grande Índia, de uma guerra cuja qual formou a Índia com o deus hindu Krishna. A alma não nasce nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer. Sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, e também tu, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Então aqui, Krishna está narrando a esse herói, né, Arjuna, que participou dessa grande guerra que formou a Índia, que ele mesmo já teve muitos nascimentos, e que este herói também, que a alma não morre quando se mata o corpo, que assim como ela se deixa, como nós deixamos, né, vestes, roupas usadas, a alma também deixa aquele corpo usado e vai revestir novos corpos. Então, esse povo, né, os hindus, já tinham a ideia da reencarnação. Dava-se o nome de palingenesia. Vamos ao Egito agora, por exemplo. Segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, a ideia de reencarnação nos povos egípcios se perde nos tempos, pois era cultuada junto às classes dos iniciados nos mistérios de Ísis. O indivíduo era dividido em 3 partes: Ka, corpo astral; Ba, corpo mental; e Ku, o corpo causal. Então ele já tinha uma ideia de corpo físico, de perispírito e de espírito, como nós podemos ver aqui. Estes mistérios eram instituições públicas mantidas pelo Estado, eram centros de vida nacional e religiosa, os quais eram frequentemente por todas as classes sociais, os quais eram frequentados por todas as classes sociais. Eram constituídos de vários graus e duravam muitos anos. Os que passavam por todos os graus, homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois adquiriam os conhecimentos deste mundo e uma nítida compreensão de seu futuro após a morte e das leis que regem os mundos superiores. Então, no Egito, eles já tinham ideias, conhecimentos muito avançados, mas esse conhecimento era reservado
aos estudiosos, aqueles que frequentavam essas instituições públicas e iam avançando ali dentro em graduações. Existe na Revista Espírita uma entrevista que Allan Kardec faz com um espírito que teve 3 encarnações no Egito. Está na Revista Espírita de 1858, no mês de abril. Ele viveu como um sacerdote, em uma outra encarnação como um mendigo, e outra como um príncipe Mehemet Ali, um antigo pachá do Egito, né, um sacerdote. E Kardec faz essas perguntas, e ele dizia do conhecimento avançado que eles tinham, mas que isso era completamente restrito a eles. Eles deixavam mais restrito possível, diferente do espiritismo que expande esse conhecimento para todo aquele que quer, todo aquele que deseja adquirir conhecimento, poderá adquirir. Passando, fazendo um giro pela Pérsia e pela Grécia, encontra-se no Mazdeísmo, religião da Pérsia, uma das religiões mais antigas no mundo, baseada nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro, que pode ter vivido aí de 1750 a 600 a.C. Uma concepção muito elevada, a da redenção final, concedida a todas as criaturas depois de haverem, entretanto, experimentado as provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à sua felicidade final. Então, os persas, segundo o mazdeísmo, religião, baseada nos ensinamentos de Zoroastro, já tinha uma concepção muito elevada da redenção final, ou seja, à medida que você vai encarnando e desencarnando, experimentando as provas expiatórias, você será conduzido à sua felicidade final, ou seja, um estado cujo qual você não necessitará mais encarnar. Temos aí a Grécia, com Pitágoras, de 580 a 500 a.C. Pitágoras foi um matemático, foi um filósofo e foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos da alma. Doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Então ele pegou um pouquinho dos egípcios, um pouquinho do persa, do mazdeísmo, e ele tinha 2 doutrinas, assim como o egípcio, uma reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, e outra destinada ao povo. Esta última deu nascimento ao erro da metempsicose. Então, todo esse movimento de Pitágoras deu origem ao que chamamos hoje de pitagorismo. E ele tinha um conhecimento que era expandido para todos e outro para aqueles que estudavam, que frequentavam, iam mais a fundo nesses ensinamentos. E isso deu origem, segundo Gabriel Delany, ao erro da metempsicose, porque ele entendia que nós reencarnaríamos, teríamos as nossas encarnações, mas reencarnaríamos, por exemplo, no estado animal, reencarnaríamos no estado vegetal, por exemplo. A nossa estrutura física, segundo a metempsicose, a gente poderia ter essas diferentes encarnações, o que seria uma retrogradação. A gente tem também na Revista Espírita o princípio da não retrogradação, onde fica bem claro que nós fomos criados para evoluir e não para retroagir. Segundo Richard Simonet, a gente tem um livro chamado Reencarnação, um livro excelente, onde Richard, como sempre, fala de uma forma muito didática, com uma linguagem muito especial, que facilita muito o nosso entendimento. Então, continuando aí na Grécia, merecem destaque na Grécia Platão e Sócrates. Os maiores filósofos gregos admitiam as vidas sucessivas. É de Sócrates a famosa concepção de que todo aprendizado é uma recordação. Inclusive, Sócrates desenvolveu um método de ensino chamado maiêutica. A minha pronúncia pode até estar errada,
Mas esse método consistia em fazer as mesmas perguntas várias vezes à mesma pessoa, para que ela buscasse dentro de si a resposta. Porque Sócrates entendia que aquele indivíduo já tinha a sua memória integral, armazenado ali dentro, né, entorpecido pelos sentidos materiais, pelo véu do esquecimento, e ele induzia esse companheiro a buscar dentro de si a resposta para aquela pergunta, para aquele questionamento. E continua Richard Simonetti. Qual a posição de Sócrates e Platão diante da doutrina espírita? Kardec o situa em O Evangelho segundo o Espiritismo como percursores. Em O Livro dos Espíritos informa que ambos colaboraram como mentores espirituais na codificação da doutrina. E a gente tem, né, realmente, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, né, controle universal da doutrina espírita, dados históricos, a gente tem, né, os percussores de Cristo, Sócrates sendo alguém que veio preparar o terreno para Cristo. Não, né, não estamos fazendo comparação entre os dois, mas foi alguém que preparou um terreno para que o mestre, o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, pudesse vir e transmitir os seus ideais. Então, eles tiveram, assim, fundamental importância. Existem várias instruções de Sócrates, por exemplo, no Livro dos Médiuns, e dentre outras obras também. Em Roma, né, os romanos, olha quantos povos entendiam e acreditavam na reencarnação. Segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, entre os romanos que receberam maior parte dos seus conhecimentos da Grécia, Virgílio exprime claramente a ideia da palingenesia nestes termos. Públio Virgílio Maro foi um poeta romano. E ele dizia o seguinte: todas as almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, no Elísio ou no Tártaro, ou seja, todas as almas que tinham desencarnado e estavam ali nos campos elíseos ou no Tártaro, são chamadas por Deus em grandes exames para o rio Létis, o rio do esquecimento, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Ou seja, já tinha uma ideia, né, muito substancial da necessidade de reencarnar, de voltar ao corpo. Diz também Públio Ovídio Nasso, que também foi um poeta romano, que sua alma, quando for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento. Então, olha só, ele já tinha uma ideia de uma alma. Quando essa alma for pura, quando essa alma progredir, ela vai habitar outros mundos. Ela vai povoar mundos superiores à Terra. A pluralidade dos mundos é outro princípio basilar da doutrina espírita. O druidismo, né, o nome Allan Kardec, veio de uma das encarnações do professor Rivaio, dentro do druidismo, o povo celta. Então, segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, os druidas ensinavam que há 3 ciclos. O primeiro, o do Selgante, que só pertence a Deus. O segundo, do Guinfield, ou Morada da Felicidade. E o terceiro, Diabred, o ciclo das viagens ao qual pertenciam nossa Terra e outros planetas. Uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a de que as almas não perecem e que depois da morte passam de um corpo para o outro. Então, eles já tinham ideia, né, como a gente pode ver nesse terceiro ciclo, esses são todos ideais, né, de um povo muito específico, que viveu em um tempo. Então, dentro desse círculo Abred, eles entendiam que era o ciclo das viagens, a qual a Terra e vários, né, bilhões de outros planetas existem e são moradas para
que as pessoas possam evoluir, né, usufruir desse planeta a ponto de não necessitar mais. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos se todos os planetas são habitados, e os Espíritos dizem que sim, que seria muita arrogância do homem pensar que ele é um único em inteligência. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Assim que a gente evoluir, teremos condições de migrar para um outro planeta, ou quando esse planeta migrar, teremos condições de permanecer aqui, né, e não ser convidado aí para o mundo ainda inferior à Terra. Temos aí na Judéia os judeus, os hebreus, os israelitas, né, os descendentes de Israel. E a gente tem vários trechos no Antigo Testamento que falam sobre a reencarnação. Diz Jó, no capítulo 14, versículo 14, morrendo, um homem porventura tornará a viver? Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Então, para quem conhece a história de Jó, né, entende o quanto ele lutou, o quanto foi difícil a caminhada dele, mas ele esperava até que um dia essa mudança iria chegar, ele não necessitaria mais passar as mesmas dificuldades. A gente tem em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está registrado: antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Se a gente pegar alguns versículos antes, este era Deus falando com Jeremias, dizendo para ele: antes de você encarnar, eu já te conhecia. Antes mesmo, já estava no seu cronograma reencarnatório que você, né, eu te santifiquei antes mesmo, e que você seria um profeta. Então, isso tudo já estava registrado. A gente tem Êxodo, que é um dos livros de Moisés, capítulo 20, versículo 5, né? Êxodo conta a história da saída dos hebreus dos domínios dos egípcios. Está registrado que Deus castiga até a 3ª e 4ª geração aqueles que o ofendem. Ou seja, hoje eu venho, eu faço mal, passa um tempo, eu volto. Seja na 3ª, seja na 4ª, seja na 2ª geração, e aí eu tenho a oportunidade, né, de pagar pelo mal que eu fiz, de consertar isso, de restaurar esse laço, de restituir o meu irmão tudo aquilo que eu peguei dele. Diz Salomão em O Livro da Sabedoria. O Livro da Sabedoria, ele não é um livro canônico, ele é um livro deuterocanônico, mas é um livro muito estudado também. No capítulo 8, versículo 19 e 20, Salomão, né, ele foi considerado um dos indivíduos de maior sabedoria naquele tempo, e ele já dizia: eu era um menino de um natural feliz, e havia obtido uma alma boa, sendo bom, vinha em um corpo sem mancha. Então, neste momento, Salomão, né, estava dizendo que ele era feliz, ou seja, ele tinha uma certa evolução. E por ele ter essa evolução, ele obteve condições melhores, ele tinha uma alma boa, ele pôde vir em um corpo que proporcionou ele externar toda essa inteligência, todo o seu pensamento, né, com muito maior facilidade. E aí a gente chega no Evangelho, o Evangelho de Jesus. Jesus refere-se textualmente à reencarnação quando fala que Elias reencarnou como João Batista após pergunta dos discípulos. Diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 12. Então, Cristo está dizendo que Elias já veio e que, quando ele veio, ninguém o reconheceu. Fizeram com ele o que quiseram fazer. E assim também, né, o Filho do Homem, Cristo, iria padecer nas mãos deles. Quando Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
respondem aos discípulos. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14. Ou seja, Jesus pergunta, quem que eles estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, mas João Batista viveu no mesmo tempo que Cristo, mas outros Elias, outros Jeremias. Então já tinha uma ideia de reencarnação ali. Já existia esse conceito, essa aceitação. Quando, diante de um cego de nascença, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então, olha só os discípulos perguntando a Cristo. Será que isso foi feito nessa vida, ou isso foi feito lá atrás? Para que ele pudesse vir com essa dificuldade, com essa expiação. Já existiam, né? Essa ideia era muito nítida nos ensinamentos de Jesus Cristo e permaneceu nítida, né, no cristianismo primitivo, na era apostólica e também na era pós-apostólica. E a gente tem, né, um dos célebres diálogos, um dos diálogos mais importantes para a reencarnação, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, um professor dentro do Sinédrio. Então, Nicodemos, senador dos judeus, veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesse momento, Nicodemos já reconhecia que Jesus Cristo era um enviado de Deus. Porque ele tentou fazer uma cura, Nicodemos, e ele não conseguiu. Então, ele disse que só poderia curar aquela pessoa, aquela mulher, se fosse enviado de Deus. Que só Deus poderia curar aquela mulher. E passou alguns dias, ele viu Jesus Cristo naquela casa, curando aquela mulher. Então, de imediato, ele reconheceu que ali era Jesus Cristo. De fato, ele era o Messias. E Jesus Cristo diz para ele, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, está bem específico, né? Está bem direto. E disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Nicodemos o interroga. Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele continua, né? Ele separa nesse momento que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele faz essa distinção. Ele traz esse ensinamento para Nicodemos da necessidade que nós temos de aprendizado, de evolução, de encarnar tantas vezes quanto for necessário, até que a gente tenha condições de ver o reino de Deus, de adentrar nesse reino de Deus. Aí Nicodemos, né, vai interrogando ele, e ele diz, né, tu que és professor, mestre em Israel, como pode ignorar essas coisas? E a gente viu, né, que no Antigo Testamento existem várias citações sobre esse tema. E aí a gente vai avançando para o cristianismo primitivo e romano. Nós estamos fazendo uma caminhada até que a gente chegue no espiritismo. Então, dentro do cristianismo primitivo, a gente tem, segundo Richard Simonetti, em seu livro A Reencarnação,
né, dentro do cristianismo primitivo, a gente teve um período apostólico e um período pós-apostólico. E dentro desse período, tinha-se a ideia muito substancial, tinha-se entendimento sobre a reencarnação. Depois veio o período, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, onde iniciou-se a institucionalização do cristianismo. Então, muita coisa foi modificada a partir de então. Segundo Richard Simonetti, em seu livro A Reencarnação, é oportuno lembrar que a reencarnação era aceita por considerável parcela dos teólogos cristãos ao tempo de Agostinho. Ele próprio cogitava do assunto, e, embora tivesse dúvidas, não a descartava. Há algum texto de Santo Agostinho evocando a reencarnação? E a gente tem. Isso tudo está no livro Reencarnação, de Richard Simonetti. Chama-se Em Confissões, expõe em oração suas perplexidades. Dizei-me, eu vou-lo suplico, ó Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes deste tempo, que era eu, minha doçura, meu Deus? Existi, porventura, em qualquer parte, ou era acaso alguém? Então, Santo Agostinho, que foi um dos pilares da Igreja, e que contribuiu muito com a codificação espírita, ele tinha já ideias da reencarnação. Ele tinha um entendimento, ele tinha uma aceitação desse princípio basilar da doutrina espírita. Aí nós vamos avançando para a Idade Média, também segundo Richard Simonetti. Se a reencarnação aparece de forma tão evidente no Novo Testamento, por que foi proscrita? Porque a partir do século IV, quando por influência dos imperadores Constantino e Teodósio, né, Constantino foi o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. E Teodósio foi o imperador romano que tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. O cristianismo entrou no desvio, institucionalizou-se, surgiu o profissionalismo religioso. Práticas exteriores do paganismo foram assimiladas. Criaram-se ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal dominante, que se impunha aos crentes com a draconiana afirmação: fora da igreja não há salvação. Então, a partir desse momento, meus irmãos, começou-se, né, quando a gente sai do cristianismo primitivo, inicia-se, né, a institucionalização, algo que virou uma instituição. Criou-se cargos, profissões, incorporou-se muitas ideias de crenças pagãs, e aí, né, veio a draconiana afirmação: fora da igreja não há salvação. A gente tem dentro do Espiritismo uma contraproposta doutrinária que Kardec nos trouxe, que é: fora da caridade não há salvação. Essa contraproposta doutrinária, claro, veio dos ensinamentos de Jesus, né? Quando Jesus Cristo resume os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso começou a se modificar na Idade Média, um período conhecido como a Idade das Trevas. Por exemplo, né, a história da arte chama esse período dessa maneira, o quanto isso influenciou. E aí vem os tempos modernos. Um dos mais eminentes filósofos do século, Leibniz, estudando o problema da origem da alma, julga que o princípio inteligente, sob forma de mônada, pode desenvolver-se na sequência animal. Aí já entrou o iluminismo, o renascimento, né? Os indivíduos, a sociedade tinha condições superiores
de externar sua inteligência. E Leibniz, né, que desenvolveu o cálculo diferencial e integral, uma área da matemática muito difícil, chegou, né, por conta de sua própria inteligência, que o princípio inteligente sob forma de mônada pode desenvolver-se na sequência animal, ou seja, o princípio espiritual que vem se desenvolvendo ao longo dos diferentes reinos da natureza. Tem Dupont de Nemours, profundo pensador do século XVIII, admite só pela força do raciocínio que a alma desprendida do corpo está sempre unida a uma forma espiritual que lhe permite conservar a individualidade e que depois de uma estação no espaço volta à Terra para aí se aperfeiçoar, adquirindo moralidade cada vez mais elevada. Então, nós estamos falando aí de século XVIII. Né? Eles já tinham ideias muito avançadas para aquele tempo. E chegamos ao Espiritismo, o Consolador prometido por Cristo, no Evangelho de João, que nos traz um conhecimento, né, que traz consolo, que traz ânimo, que nos ajuda a ter fé, a fé raciocinada, a acreditar na vida futura. E dentro do Espiritismo a gente tem na Gênese Espírita, estamos caminhando para o final de nosso estudo, o item que está no capítulo 11, item 33, que fala sobre reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e os dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que as procederam? Porque têm aquelas melhor compreensão, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem a haverem aprendido. Então, meus irmãos, porque hoje, né, nós temos condições melhores do que os povos passados, costumes mais brandos, uma vida certamente, né, materialmente mais fácil do que eles, só o princípio da reencarnação nos esclarece, só o entendimento de que Deus é soberanamente bom e justo nos traz esclarecimentos para este questionamento. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com o tempo e lugar, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Então, né, existem duas formas da gente sair desses dilemas. Uma é entendendo que Deus cria almas de qualquer maneira. E a gente já viu que não, que somos todos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Temos as mesmas oportunidades, um nasce muito rico hoje, outro em condições muito escassas, mas numa outra lida isso tudo será oposto, flutuaremos nos diferentes gêneros, nas diferentes classes sociais. Somente a ideia da justiça soberana, de que nós criamos condições melhores para nós mesmos, ou nós tivemos aquelas encarnações na época da barbárie, na época da dificuldade, e viemos, né, construindo condições melhores. Se a gente pegar a própria Gênese Espírita, veremos no último capítulo, são chegados os tempos, que hoje temos condições intelectuais suficientes para estar em um mundo de provas e expiação. Um mundo regenerado, mas ainda não temos condições morais para estar nesse mundo regenerado. Então a gente precisa, neste momento, de evoluir moralmente, adquirir esse sentimento.
Admite, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras com os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por conseguinte, a dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, meus irmãos, nós, evoluímos a ponto de criar condições melhores. E hoje a gente precisa criar condições morais, A matéria é o laço que prende o espírito, e hoje o espírito precisa tirar o homem da matéria. A gente precisa aproveitar a oportunidade, o tempo que esse Criador nos concedeu, para que a gente possa evoluir, em detrimento do nosso progresso, da nossa evolução. Porque quantas pessoas, participam de um cronograma reencarnatório, quantas pessoas abdicam tanto. Um pai, uma mãe abdica do pouco que tem para que a gente tenha alguma coisa. Quantos companheiros são envolvidos em um único cronograma reencarnatório para que a gente possa colocar ele a perder mais uma vez. Então, que possamos todos nós nos dedicar ao máximo nessa encarnação, ganhando aí novas virtudes, fazendo bem, evoluindo, como diz Joana de Ângeles, se ganhar uma única virtude nessa encarnação, terás dado um salto. Então, que a gente possa empenhar as nossas forças, os nossos esforços dentro disso. Eu agradeço a paciência de todos, a atenção de todos. É com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui hoje. Fico muito feliz de estar com todos vocês. Chegamos ao final do nosso estudo. Um forte abraço a todos. Nosso amigo Jorginho, nós aqui agradecemos por esse estudo rico em informações que você trouxe para nós a respeito desse assunto importantíssimo para a compreensão da nossa jornada evolutiva nesse nosso planeta ainda de expiação e provas, E gostaríamos de poder contar novamente com você em outras oportunidades, agradecendo também aos amigos que nos assistiram aí pela internet, pelo Facebook, E pedimos que deem aí o seu like, façam comentários, perguntas, É sempre importante, para a gente alavancar a doutrina espírita, aqui na nossa região. Muito bem. E já pedindo para você, meu amigo Jorginho, para dar um abraço aí no seu pai, meu velho amigo, ok? Estou com saudades dele, viu? E te aguardando aí para uma próxima oportunidade. Nós vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos e dirigir o nosso pensamento ao mais alto, em direção ao Deus, nosso Pai, agradecendo esta oportunidade de podermos assimilar esses conhecimentos, todo esse conteúdo muito bem trazido pelo nosso irmão Jorge Mendes, e que possamos aplicar em nossa vida, em nosso dia a dia, nessa nossa jornada evolutiva. E agradecendo também aos nossos amigos espirituais que nos acompanham diariamente e nos dão suporte em nossas tarefas para que a gente possa caminhar a passos seguros em direção ao mais alto. Pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo de sempre, que estenda suas mãos benevolentes, Senhor, em auxílio de todos aqueles nossos irmãos que sofrem, que padecem de diversos males em todas as regiões deste nosso planeta escola, aliviando, Senhor, o sofrimento e a dor. Obrigado, mestre amigo, pelo amparo de todos os dias e pelo teu evangelho de amor.
Muito obrigado à espiritualidade amiga e que possamos ter uma boa semana com a bênção de Deus, nosso Pai, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo Jorge, muito obrigado, tá? Mas valeu demais o estudo, achei muito bom, tá? Muito rico em conteúdo, certo? Então, a gente conta com você aí para mais oportunidades, tá bom? Muito obrigado, um abração e fiquem todos com Deus.